Olá, tudo bem? Vamos começar mais um estudo de um caso do livro O Céu e o Inferno. Estamos agora entre os espíritos endurecidos e vamos ler o estudo do espírito de um espírito aborrecido. Ele não se identifica, parece que é um espírito de um homem é, que foi assim identificado, né, como espírito aborrecido. Vamos lembrar que, seja ele homem ou mulher, seja encarnado ou desencarnado, ele era um espírito que veio dar o seu testemunho para nós. E vamos pedir que ele seja abençoado, que ele seja envolvido em bênçãos de paz, que ele possa estar mais equilibrado, né, onde quer que ele esteja, assim como vamos pedir a Deus que nos abençoe nessa hora para o nosso estudo. Muito bem, vou compartilhar aqui a tela com vocês para a gente ler a história do espírito aborrecido. Vamos ver. Me lembrei, se você não viu os outros casos dos espíritos endurecidos, está aqui no alto da tela a chamadinha. E se você não viu também os outros casos das expiações terrestres e dos criminosos arrependidos e daquilo que tem no canal, também está aqui a chamadinha, tá bom? Vamos lá. Esse espírito apresenta-se espontaneamente ao médium reclamando preces. Então, a primeira coisa que a gente vê é sempre a prece como um recurso absolutamente importante, né, da gente observar, sempre orar pelos outros, uns pelos outros, para que a gente se fortaleça. E também fortaleça aquelas pessoas que a gente sabe que estão em necessidade. Então, vamos continuar aqui a leitura. O que vos leva a pedir preces? Estou farto de vagar, sem objetivo. Estais há muito em tal situação? Faz 180 anos, mais ou menos. Então, veja que essa mensagem foi dada em 1862. Então, mais ou menos em 1680, ele desencarnou e ficou ali 180 anos vagando, mais ou menos, pelo mundo dos espíritos, né? Que situação difícil para ele. O que fizeste na Terra? Nada de bom. Então, esse é o ponto central aqui dessa mensagem, que ele é um espírito que não conseguiu aproveitar a última existência dele, né, fazendo coisas úteis. Ele foi uma pessoa que não fez muita coisa, né, e a gente vai ver que nas encarnações anteriores também, e isso vai gerar uma série de dificuldades para ele. Qual a vossa posição entre os espíritos? Estou entre os entediados. Então ele está... como ele não fez muita coisa, ele não fez nada, é como se ele tivesse entrado numa vida tediosa e não conseguiu sair dela depois da desencarnação. Aí ele vai dizer, mas isso não forma uma categoria? Espíritos entediados é uma categoria, né? Ele diz, entre nós tudo forma categoria. Cada sensação encontra suas semelhantes ou suas simpatias que se reúnem. Então ele está dizendo que no mundo espiritual os espíritos acabam se unindo pelas afinidades. A gente sabe um pouco disso. Aqui no mundo de encarnados isso também acontece, mas no mundo espiritual mais ainda, porque você acaba tendo uma separação mais fina, vamos dizer assim, dos espíritos, né? Muito bem, tem uma chamadinha aqui que eu vou passar, depois eu volto para ela. Por que permaneceste tanto tempo estacionário, sem que fosses condenado a sofrer? Eu estava voltado ao tédio, que entre vós é um sofrimento. Tudo que não é alegria é dor. Fostes, pois, forçado à erraticidade contra a vontade? São coisas sutilíssimas para a vossa inteligência material. Eu acho que ele está falando aqui dessa erraticidade como o fato dele vagar no mundo dos espíritos sem muito propósito, né? A gente tem aqui a ideia da erraticidade como o período entre uma encarnação e outra, que não necessariamente o espírito fica vagando, como nesse caso em particular, né? Mas, tudo bem. Procurando explicar-me essas coisas, talvez comeceis a beneficiar-vos a vós mesmos. Faltando-me termo de comparação, não podereis fazê-lo. Uma vida sem proveito. É isso aqui que é o chave da história, né? Extinguindo-se,
lega ao espírito que encarnou o mesmo que o papel pode legar o fogo quando consome. Ao papel pode legar o fogo quando consome. Fagulhas que lembram as cinzas ainda compactas à sua providência, a causa do seu nascimento ou, se quiserdes, da destruição do papel. Essas fagulhas são lembranças de laços terrestres que vinculam o espírito até que esse disperse as cinzas do seu corpo. Então, e só então, tem ele eterizada a essência, o conhecimento de si mesmo, desejando o progresso. Então, vejam, aqui eu marquei essa parte final aqui, porque aqui ele vai dar vai falar algo absolutamente importante da gente prestar atenção, né? Ele diz, ele vai fazer uma metáfora e nessa metáfora vai dizer, né, que as fagulhas, como lembranças dos laços terrestres que vinculam o espírito. Então ele como se ele ficasse preso a essas lembranças até que elas se consumissem, né? Até que disperse as cinzas do seu corpo, né? Quer dizer, por muito tempo, até que o corpo, né? Está fazendo aqui uma referência ao corpo, mas até que aquilo tudo se desfaça, né? Só então ele tem eterizado a essência, o conhecimento de si mesmo, desejando progresso. Então, por isso, ele passou tanto tempo no mundo espiritual vagando, porque ele ainda estava preso a todas essas, é, a esses, a essas lembranças e a lembrança daquilo que ele não fez, né? Basicamente. Qual poderia ter sido a causa desse aborrecimento que vos acusais? Consequência da existência. O tédio é filho da inação. Por não ter eu sabido utilizar o longo tempo de encarnação, as consequências vieram refletir-se nesse mundo. Então, vamos voltar aqui. Ele está mais uma vez acusando o tédio, né? De uma vida de inação, uma vida que ele não soube aproveitar o tempo. A gente está aqui vamos para o item 5, vamos voltar aqui e ver essa questãozinha que eu coloquei aqui, que não é uma questãozinha, né? A questão do Livro dos Espíritos, que é o 74. Eu sei que a letra está pequena aqui na tela. Se você está acompanhando e não está conseguindo enxergar direito, dá um pause no vídeo, vai lá, pega o seu Livro dos Espíritos e vamos encontrar lá a questão 574. Muito bem. Qual pode ser na Terra a missão de pessoas voluntariamente inúteis? E a resposta: há pessoas que realmente só vivem para si mesmas e que não sabem tornar-se úteis para coisa alguma. São pobres seres que devemos lamentar, porque espiarão cruelmente sua inutilidade voluntária. Muitas vezes seu castigo já começa nesse mundo pelo tédio e pelo desgosto que a vida lhe causa. Então vejam que ele diz de maneira bastante incisiva, né? Que existem de fato pessoas que se tornam inúteis na vida, né? Que não conseguem fazer o bem, né? Ser úteis para ninguém, mas devemos lamentar essas pessoas, né? Mas que em algum momento elas expiarão cruelmente sua inutilidade voluntária. Vejam que não é pouca coisa, né? E aí ele vai dizer, muitas vezes esse castigo já começa nesse mundo pelo tédio, pelo desgosto da vida. Então, quando ele diz que ele entrou numa vida tediosa ainda na encarnação, isso já era o início da expiação que ele estava passando, né? Ele acha que a vida que ele estava tendo no mundo espiritual era decorrente do tédio da sua vida, mas o sentimento do tédio já era expiatório, né? Já era uma coisa para o sacudir e dizer assim, olha, presta atenção, você tem que sair dessa inação, né? Dessa paralisia, né? Vamos ver aqui uma outra questão, que é a sequência, que é a questão 774A. Já que podiam escolher, por que preferiram uma vida que não lhes traria nenhum proveito? Será que alguém escolhe uma vida que não tem proveito nenhum, né? Ou isso é resultado da vontade do espírito durante a própria encarnação? Vamos ver qual a resposta. Entre os espíritos também há preguiçosos que
recuam diante de uma vida de trabalho. Deus lhe permite agir assim. Mais tarde compreenderão à própria custa os inconvenientes da sua inutilidade e eles mesmos pedirão para recuperar o tempo perdido. Pode ser também que tenham escolhido uma vida mais útil e que hajam recuado diante da execução da obra, deixando-se levar pelas sugestões de espíritos que os induzem à ociosidade. Então, ninguém escolhe uma vida de ociosidade, né? Mas você pode acabar recuando diante das provas que são colocadas, diante do trabalho que te é sugerido, e acabar entrando nessa vida de inutilidade e que você começa a experimentar, então, desde já, o tédio da vida, né? Muito bem. Os espíritos que, como vós, foram tomados de tédio, não podem libertar-se de tal contingência desde que o desejem, porque a gente vê nos outros relatos sempre a ideia de que, na medida em que o espírito se arrepende, que ele deseja mudar, né, ele encontra uma disposição para isso. Vamos ver o que o espírito responde. Não, nem sempre, porque o tédio lhes paralisa a vontade. Então é como se ele entrasse num ciclo vicioso, né, em que, porque ele não faz, ele não tem vontade, e aqui ele diz, né, ele não pode libertar-se disso? Pode, mas é porque exatamente ele está numa condição de inércia que ele precisa ter uma disposição que ele não tem, que é a condição para ele sair, né? Então ele fica nesse ciclo vicioso mesmo. Sofre as consequências da vida que levaram, e como foram inúteis, desprovidos de iniciativa, assim também não encontram entre si o concurso algum. E aqui a gente lembra, né, daquela passagem de Jesus, quando, na multiplicação dos pães e dos peixes, que Jesus pergunta para os apóstolos, né, quantos pães e quantos peixes vocês têm? Porque era preciso ter pelo menos um pão ou dois peixes ou alguma coisa, mesmo que fosse pouca, para ser multiplicada. Quem não tem nada para ser multiplicado, você não tem o que fazer, né? Zero vezes qualquer coisa é sempre zero. É claro que todo espírito tem alguma coisa dentro de si que pode ser ativado, mas isso às vezes depende de um sofrimento um pouco maior para fazer com que ele consiga ativar uma vontade que está muito adormecida dentro dele, né? Entregues a si mesmos, nesse estado permanecem até o cansaço, tá vendo? Quer dizer, então tem que ter e não é qualquer cansaço, né? Porque ele já diz que está cansado, ele está 180 anos sem fazer nada, né? Vagando pelo mundo dos espíritos. Então tem que ser muito cansaço. Até o cansaço decorrente de tal neutralidade os agite em sentido contrário, momento no qual a sua menor vontade vai encontrar apoio e bons conselhos e secundar o esforço e a perseverança. Parece que esse espírito, né, que está entediado, ele já encontrou um pouquinho de vontade, já que ele estava sendo amparado pelos amigos espirituais ali na Sociedade Espírita de Paris. Talvez ele já esteja ali dando os primeiros passos para sair dessa condição. Podeis dizer-me algo sobre a existência terrena? Deveis compreender que pouco me é dado dizer, visto como o tédio, a nulidade e a inação provém da preguiça, que por vezes é mãe da ignorância. Então a gente tem um outro elemento aqui, né, que é a preguiça. Vamos ver aqui, tem uma outra questão no Livro dos Espíritos que fala sobre a preguiça. Vamos ver, é a questão 988. Então, se você quiser, dá um pause, mais uma vez, vai lá no seu Livro dos Espíritos, né? 988 deve estar lá na parte 4ª, para a gente ler conjuntamente essa questão. Vamos ver. Há pessoas cuja vida transcorre em perfeita calma, que nada precisando fazer por si mesmas estão livres de preocupações. Essa existência feliz é uma prova de que nada tem a espiar da existência anterior? A pergunta de Kardec. E a resposta diz: conheces muitas dessas pessoas?
Se acreditas que sim, tu te enganas. Muitas vezes é apenas a calma é apenas aparente. Podem ter escolhido essa existência, mas quando a deixam, percebem que não lhes serviu para progredirem. Então, tal como o preguiçoso, lamentam o tempo perdido. Sabei que o espírito não pode adquirir conhecimento e elevar-se senão exercendo a sua atividade. Se adormece na indolência, não se adianta. Assemelha-se àquele que, segundo os vossos costumes, precisa trabalhar e vai passear ou deitar-se com a intenção de nada fazer. Sabei também que cada um terá que prestar contas da inutilidade voluntária da sua existência. Essa inutilidade é sempre fatal à felicidade futura. Então está aqui. A inutilidade é sempre fatal para existência futura. E a preguiça, né, às vezes, né, aquele que transforma a vida numa vida inútil, né, lamenta como preguiçoso não ter feito, né? Ah, no Evangelho tem uma mensagem de Cáritas que ela diz: quanto ao bem, não digo o que vocês têm que fazer, porque o bem é infinito nas suas possibilidades. Então, deixo para vocês identificarem como vocês podem ser úteis uns para os outros, né? Ela não diz exatamente isso, mas assim, mas é mais ou menos isso que ela quer dizer, né? O bem infinito, a gente não tem nada que nos impeça de fazer o bem para os outros. A soma da felicidade futura é proporcional à soma ao bem que tenha feito. A infelicidade está na razão do mal que haja praticado e das pessoas a quem tenha infelicitado. E a inação, né, a inutilidade, é o bem que você deixou de fazer, né? Talvez você não tenha feito mal, mas se você não fez o bem, isso não conta para a sua felicidade futura. E a gente aprende com o Espiritismo que o bem é sempre positivo, é sempre aquilo que você faz e nunca aquilo que você deixou de fazer. Então, para você ser um espírito bom, você tem que fazer o bem e não fazer o mal. E aí o espírito pergunta, né? E não vos aproveitaram as existências anteriores? Sim, todas, porém parcamente, vistas serem reflexos umas das outras. O progresso existe sempre, porém tão insensível se nos torna inapreciável. Ele também não fez muita coisa nas outras existências, né? Por isso nada se aproveitou muito. Enquanto esperais uma nova encarnação, apraz-vos repetir as vossas comunicações? Evocai-me para me obrigar a vir, pois com isso me presteis um benefício. Quer dizer, ele era tão preguiçoso, tinha tão pouca vontade que, se o espírito fosse evocado, ele ia se sentir na obrigação de ir e isso o ajudaria. Podeis dizer-nos por que tão frequentemente varia a vossa caligrafia? Porque interrogais muito, o que, aliás, me fatiga quando tenho necessidade de auxílio. Quer dizer, até responder as perguntas ele se cansava. E aí o guia do médium diz o seguinte: o trabalho intelectual é que o fatiga, obrigando-nos a prestar o nosso concurso para que possa dar resposta às tuas perguntas. Quer dizer, uma parte das respostas era o próprio espírito que estava respondendo e outra parte era os guias que estavam respondendo por ele, né? Expressando o pensamento dele, mas era o guia que estava escrevendo. Esse é um ansioso no mundo espiritual, assim como foi no planeta. Trouxemo-lo a ti para que tentasses arrancá-lo da apatia, desse tédio que constitui um verdadeiro sofrimento, às vezes mais doloroso que os sofrimentos agudos, por se poder prolongar indefinidamente. Aqui a gente pode, né, pensar que essa palavra foi usada de maneira bastante para mostrar, né, uma força muito grande, já que 180 anos é tempo à beça, mas nunca é eternamente, né? Quer dizer, sempre tem um fim o sofrimento.
E aí a gente entende que o espírito não foi evocado, ele apareceu ali espontaneamente, mas é um espontâneo mais ou menos, né? Porque ele foi levado pelos amigos espirituais exatamente para ver se tirava ele desse tédio, né? E parece que não deu muito certo, né? É, ele está ali meio ainda meio preguiçoso pelo que a gente viu, né? Imagina a perspectiva de um tédio sem fim. A maior parte das vezes são os espíritos dessa categoria que buscam as vidas terrenas apenas como passatempo e para interromper a monotonia da vida espiritual. Olha só que coisa, né? Mas isso revela um sofrimento psíquico muito grande, né? É isso que ele está dizendo. Não encontra prazer, tem a vida de encarnado como um passatempo e fica nessa morosidade, nesse negócio que não anda, né? Com muito sofrimento, porque o tédio é um sofrimento como que ele diz, né? Como se não tivesse fim, né? Assim acontece eles chegarem frequentemente sem resoluções definidas para o bem, obrigados a recomeçarem sucessivamente, até atingirem a compreensão do verdadeiro progresso. Imagina, então, o espírito encarnar sem uma resolução definida para o bem que ele quer fazer, sem saber muito bem, e aí não faz nada, e aí volta e fica nessa. Que situação, né? E terminamos aqui o caso. A próximo caso é a rainha de Ud. Não sei se é assim que falo, depois vou pesquisar, né? Mas Deus permite que assim seja para que esse tédio possa alimentar o espírito, né? E possa dar ao espírito a experiência para que ele tenha a disposição interna de mudança. Vamos ler finalmente essas duas últimas questões do Livro dos Espíritos para terminar o nosso comentário desse espírito aborrecido com essas duas questões 675 e 676. Só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Não, o espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, a gente tem aqui uma questão importante, que se ele tem uma vida de inutilidade, é que ele não exerceu nenhuma ocupação útil, ele não foi útil a ninguém, né? Talvez somente a si mesmo. Né? Por que o trabalho é imposto ao homem? Por que é preciso nós nos ocuparmos de maneira útil uns para os outros? E a resposta: por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É uma expiação, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a inteligência. Então, é uma expiação no sentido de que, na maior parte das vezes, a gente está refazendo, né, coisas do passado que não ficaram plenamente feitas ou solucionadas, mas, independente disso, é um meio de aperfeiçoar a inteligência. Por isso, a gente encarna na questão 132 do Livro dos Espíritos, também diz isso. Né? Depois a gente pega a questão 132. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Então, como é que a gente desenvolve a nossa inteligência? A gente não desenvolve a nossa inteligência simplesmente vivendo. A gente precisa enfrentar os desafios da vida, nos forçar a encontrar soluções úteis para o nosso problema e os problemas daqueles que nos cercam, para que a gente possa desenvolver a nossa inteligência. A nossa inteligência, o desenvolvimento da nossa inteligência é resultado do trabalho que a gente tem. É por isso que o seu alimento, segurança e bem-estar dependem do seu trabalho, da sua atividade, para desenvolver a nossa inteligência. Em compensação, Deus outorgou a inteligência ao que é extremamente fraco do corpo, mas sempre é trabalho, certo? Vamos ver lá rapidamente a questão 132. Ele está buscando aqui.
Pronto. Qual é o objetivo da encarnação? Deus impõe a encarnação a fim de fazê-lo chegar à perfeição. Para uns expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer as vicissitudes da existência corporal. Nisso que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, a de pôr o espírito em cumprir a sua parte na obra da criação. Para executá-la é que a cada mundo, ele toma um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É dessa forma que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. É exatamente esse o ponto. A gente precisa cumprir a nossa parte na obra da criação, né? O que é cumprir a nossa parte na obra da criação? É dar uma contribuição positiva para o mundo, tornando a nossa vida, e principalmente a vida dos outros, um pouco melhor pela nossa ação, né? E na medida em que a gente vai fazendo isso, ele próprio se adianta, ou seja, a nossa inteligência vai se desenvolvendo e a gente vai se adiantando com isso. Então, é absolutamente importante que, se a gente não tem um compromisso agora estabelecido, certo, de algo que a gente faça e que possa fazer para os outros, que a gente firme esse compromisso, né? O que eu estou fazendo, né? E às vezes não são compromissos grandes, às vezes são compromissos pequenos, né? Agora, nesse momento de pandemia, né? Quantas pessoas estão em casa cuidando dos seus filhos? Nossa, isso é uma coisa muito importante, não é uma coisa menor, né? Quantas pessoas têm como trabalho útil ser coadjuvante da vida de outras pessoas, ajudando, dando suporte para que elas possam desenvolver? Nossa, esse trabalho é muito importante, né? Às vezes os trabalhos pequenos não são menos importantes. O relevante é que você não deixe de fazer, não deixe de se ocupar, não deixe de buscar transformar o pouco que você tem para que isso seja muito para os outros, como na passagem da multiplicação dos pães e dos peixes. Tá bom? Vamos terminar por aqui com esse estudo, né, que fizemos desse espírito entediado, né, desse espírito aborrecido, e na próxima semana vamos ler o caso. Qual era o caso mesmo? O caso da rainha de Ud. Não sei se é assim, mas espero que esteja certa essa pronúncia. Tá bom? Um grande abraço, muito obrigado por ter chegado até aqui e até o próximo vídeo.